Fala galera, se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, ela é uma continuidade desta aula Europa, Aspectos Humanos e Econômicos, tá? É a parte 2 da aula. Se você não assistiu a parte 1, para tudo, vai lá e assiste a parte 1. Assista a parte 1. Agora nós vamos estudar um pouco sobre a demografia da Europa. Nós já vimos que a Europa é um continente grande, diversificado, tá? Com uma grande diversidade étnica e linguística. Se você pensar as principais línguas que você conhece, faz uma lista, conta rapidinho na sua mão 5 línguas diferentes. E talvez você tenha pensado em algumas línguas europeias, por exemplo, o inglês, o português, o espanhol, o italiano, o alemão, entre outras. Fora as línguas ali mais eslavas, né? O russo. Outro dia eu estava dando uma olhada aqui no Duolingo, aquele aplicativo que ensina línguas. O russo é complicadinho, hein, pessoal? A única coisa que eu aprendi a falar foi papai e mamãe, que é papa e mama. Agora o resto não é brincadeira, não. Então hoje vamos estudar mais, conhecer um pouquinho mais a fundo a população do continente europeu. Gosto muito de estudar nessa sequência que eu coloquei para vocês. Crescimento e estrutura, depois a distribuição, um pouco mais aprofundado os dados demográficos e a qualidade de vida, por meio do IDH, por exemplo, as migrações e um pouquinho de atualidades. Então vamos começar estudando um pouco a estrutura etária e a pirâmide etária da Europa e também o seu crescimento. Aqui está a pirâmide etária do mundo. Vamos recapitular uma coisa importante. A base da pirâmide, são essas 3 primeiras barrinhas aqui, indica os jovens. O topo da pirâmide, que vai a partir dos 65 anos, daqui para cima, são os idosos. E o meião, os adultos, jovens, adultos, idosos. Quando a base da pirâmide é mais estreita, então indica que tem menor proporção de jovens. O topo da pirâmide mais largo indica uma maior proporção de idosos. Então, a partir disso, dá para ter uma noção da natalidade, da expectativa de vida e, consequentemente, a gente consegue ter uma ideia sobre as condições de vida no local. Beleza. Eu já falei na última aula, eu vou dar uma olhadinha de vez em quando, ver se está gravando, porque sem querer, outro dia eu gravei uma aula e não tinha gravado nada. Essa é a pirâmide do mundo. Vamos dar uma olhada na pirâmide de um país agora subdesenvolvido. Pode ser aqui, vamos ver a Nigéria. Olha como é a pirâmide da Nigéria. Veja a proporção de jovens em relação aos idosos. E saindo da Nigéria, a gente vai direto para uma pirâmide que é a pirâmide da Europa. Olha só, gente. Essa é a pirâmide da Europa. Notaram a diferença? Proporção de jovens bem menor, proporção de idosos muito grande, o que mostra um envelhecimento da população. Isso significa que a taxa de natalidade na Europa é baixa, a expectativa de vida é elevada e isso vai acarretar, então, a médio e curto prazo, já um processo de falta de mão de obra, que é a população economicamente ativa. Vai ocasionar um aumento de gastos com saúde, já que o idoso ele demanda mais um cuidado com sua saúde. Então os gastos com saúde serão maiores, serviços voltados também para esta faixa etária serão mais intensos. E tudo isso, então, gera também um problema chamado déficit previdenciário. Preste bem atenção que o Brasil já começou a enfrentar este problema. O déficit previdenciário é quando o meio da pirâmide, que é a população economicamente ativa, a arrecadação ela ocorre nessa faixa, que são as pessoas que estão trabalhando e eles vão pagar a aposentadoria, eles vão contribuir com a aposentadoria. Quem recebe a aposentadoria é o topo da pirâmide. Se a quantidade de dinheiro arrecadado nesta porção da pirâmide não for suficiente para pagar os aposentados, a aposentadoria, o governo tem que suprir essa diferença com verbas, com dinheiro público. Então, começa a faltar dinheiro para pagar os aposentados. Isso é o déficit previdenciário. Talvez você esteja pensando, poxa, mas tem tanta gente aqui, não é mais do que no topo?
Só não se esqueça do seguinte, se você quer aposentar, só para ficar bem, um exemplo bem simples, tá? Vamos dizer que você quer aposentar, ganhar R$1.000. Você não vai pagar R$1.000 por mês enquanto você trabalha, você vai pagar tipo R$100 por mês. Então, quando você aposentar, você vai receber 1.000. Então, precisa de 10 pessoas trabalhando para pagar um aposentado. Então, você já entendeu por que o déficit acontece quando a pirâmide está desse jeito. Topo largo e base estreita. Outra característica legal para a gente conhecer aqui da Europa. É um continente muito populoso. Já tem aproximadamente 750 milhões de habitantes o continente europeu. E é um continente muito povoado também. Como o território da Europa ele é relativamente pequeno, se tratando de continente, a densidade demográfica na Europa é muito mais alta, por exemplo, do que na América. Então tem uma densidade demográfica Europa. Europa não, alta. Anota aí, a Europa é um continente muito populoso, muito povoado, envelhecido. E agora você vai ver uma outra característica. Estamos aqui no ano de 2020, ó. Olha o que vai acontecer com a curva da população da Europa se continuar do jeito que está atualmente no futuro. A tendência é a população da Europa, que já está estabilizada, começar a diminuir. Agora, muitas coisas influenciam no que vai acontecer daqui para frente. É difícil prever o futuro. E uma das coisas que tem acontecido é a entrada de imigrantes, que é muito grande. O imigrante chega na Europa jovem, muitas vezes vem com a família, muitas vezes vem sozinho, traz a família quando consegue e traz consigo os hábitos que ele tinha no país de sua origem. Por exemplo, se no país de origem do imigrante ele vem de um país pobre e a taxa de fecundidade é elevada, muitos filhos por casal, quando ele chegar na Europa, essa taxa não vai cair, ele vai ter muitos filhos. Outra coisa bacana, se a religião do país de origem por exemplo, o islamismo, ele chega na Europa, ele não vai se transformar em católico ou protestante. Ele vai continuar sendo muçulmano, e a sua família também. Então, o que tem ocorrido na Europa é uma mudança cultural intensa, uma maior diversificação, diversidade étnica dentro dos países, uma pluralidade étnica. Por exemplo, dá uma olhadinha, você vai ver que a seleção de futebol da Alemanha ela tem muitos imigrantes. Vamos dar uma espiada aqui. Nossa, falei um monte sem mostrar nada na tela, né, moçada? Mas não tem problema não. Seleção da Alemanha. Eu quero imagens. Seleção da Alemanha. Aqui, eu acho que foi de uma das últimas Copas. Então, dessas pessoas que estão aqui, se você pesquisar a história de cada um desses jogadores, muitos deles são jogadores que vieram de fora. A família veio de outro país, ou então ele mesmo é um jogador que veio de outro país. Alguns vieram da Turquia, outros vieram do mundo árabe de maneira geral, outros vieram da África. Também isso acontece com a seleção da França. Ó. Seleção da França. Vamos ver os jogadores aqui. Olha só. Então você vê pelos traços dos jogadores, pela característica, pela cor da pele, que a minoria tem os traços ali típicos, né? Aquela característica física típica do francês. Muitos vêm de países africanos que foram colonizados pela França, esses jogadores vêm, e eles conseguem ali um espaço na seleção francesa, justamente por serem craques ali de bola. Isso já aconteceu ao longo da história, muitas vezes. Não acontece apenas no futebol, em outros esportes também, tá? Legal, né, moçada? Então, pluralidade étnica está relacionada com a imigração e a ONU diz que esta é uma dos benefícios que a migração pode trazer para o país. Então, já vimos aqui, vamos agora ver a distribuição da população. A população é mal distribuída, é um continente povoado, porém tem áreas que são mais vazias, são áreas anecúmenas. Então as áreas aqui mais ao norte da Europa, por ser muito frio, as áreas montanhosas na região dos Alpes,
Agora, as planícies dos rios e próximas cidades principais da Europa são áreas de grande densidade demográfica, tá? Áreas muito povoadas. Aqui também tem áreas mais secas, ó. Então, quanto mais clarinho, menos povoado. Quanto mais escuro, mais povoado. E aí, tá gostando da aula? Deixa um like aí, deixa um comentáriozinho se você tá curtindo da aula. Dados demográficos gerais. Pô, vocês sabem que eu adoro este site. Ele tem muita informação bacana. Eu escolhi aqui, ao invés de escolher um país para a gente analisar, eu poderia escolher Alemanha, França, Portugal, Rússia. Eu resolvi escolher a União Europeia. Então, a União Europeia, vamos ver o mapa, são todos esses países que estão coloridos aqui, que são membros, tem os candidatos e tem países que não fazem parte da União Europeia. Eu já vou dar uma dica muito legal para você decorar quais países da Europa fazem parte da União Europeia. Você quer saber quais países da Europa fazem parte da União Europeia? Então, se ligue nos que não fazem parte da União Europeia. É muito mais fácil. Quem faz parte da União Europeia? A Europa inteira. Tirando quem? Alguns países do leste europeu, como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia. Alguns países que faziam parte da Iugoslávia, como Sérvia, Montenegro, Albânia, Macedônia, Bósnia, são membros candidatos. A Turquia... Ah, professor, tá difícil. Então, beleza. Leste europeu, a maioria não faz parte. Vem para a Europa que você conhece mais. Quem não faz parte? Suíça, Noruega, Islândia e Reino Unido, que saiu recentemente ao Brexit. A gente vai falar sobre isso logo mais. Então aqui estão os países da União Europeia e eu já estou adiantando para vocês, aqui é um bloco econômico que tem várias características interessantes que eu falarei mais adiante. Mas esse bloco como um todo, você pode explorar as características demográficas clicando aqui. Então você vê a população da União Europeia, as línguas faladas, até mesmo a religião, as religiões, a estrutura etária, a porcentagem de pessoas em cada faixa etária, a média de idade do europeu, que é muito elevada. Para você ter uma ideia, no Níger, a média de idade, se eu não me engano, é 17 anos de idade. No Brasil é 30 e pouquinhos, aqui é 44 anos. População envelhecida, como a gente já verificou. Isso aqui é um dado relevante, ó. Recebe mais gente do que sai. Quando essa taxa é positiva, significa que tem mais gente entrando do que saindo no território. Por quê? Porque é muito atrativo, né, gente? Então chama a atenção das pessoas do mundo inteiro para morar ali. Taxa de mortalidade infantil muito baixa, ó. A cada 1.000 crianças que nascem vivas, apenas 3,7, quase 4 morrem antes de completar 1 ano de vida. Se você comparar com países subdesenvolvidos, você vai ver que a taxa é de 30, 40, tem países que até 100 e pouco. Expectativa de vida muito elevada na Europa. A taxa de fertilidade é baixa, as pessoas têm poucos filhos. Em média, um casal na Europa tem 1 filho ou 2. E a tendência é esse número diminuir bastante. Vamos ver o que mais que tem aqui de legal. Bom, basicamente são esses dados que são mais relevantes. Aí eu deixei um outro link para vocês clicarem, ó, dados por países. Você pode selecionar qualquer país e fazer uma comparação. Vou até mostrar um como exemplo aqui para vocês. Vamos pegar um país que é Mônaco. Também eu apelei, fui um dos países menores da Europa e com uma das maiores taxas de qualidade de vida. Muita gente velho vive em Mônaco, muita gente que ganhou bastante dinheiro, depois se muda para Mônaco para curtir a vida. Então você pode abrir aqui os dados, ó, pessoas e sociedade, e encontrar algum dado que seja um dado qualitativo. Por exemplo, como eu disse para vocês, a taxa de mortalidade infantil, olha como é baixa. Ou então a expectativa de vida, olha como é alta, 89 anos.
Ah, eu quero ver qual que é a comparação deste país com o restante do mundo. Aqui está. Mônaco simplesmente é o país que tem a maior expectativa de vida do mundo. Então você pode clicar ali, como eu mostrei, e aqui você tem uma comparação. E olha só, uma coisa importante. Se você olhar aqui os 50 países com maior expectativa de vida do mundo, tirando pequenas ilhas, tá? Vai excluindo, por exemplo, essas ilhinhas assim, ou países muito pequenos, muitos são países europeus. Ou, no mínimo, a Europa está em destaque quando você compara com o restante do mundo. Em alguns países, a expectativa de vida, deu tontura rolando na tela aí? Não, né? É muito baixa, 52,8 anos, no caso do Afeganistão. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Gente, o IDH é um verdadeiro livro publicado anualmente. Às vezes a ONU dá uma falhada, demora um pouquinho para lançar. Eu tenho aqui o mais recente publicado, que é o de 2019. E você pode ir direto na página 310 para ter acesso ao ranking. Tá? Aqui a gente está bebendo direto na fonte, viu, moçada? Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes. O IDH ele é formado por uma mistura de 3 características que mostram que a vida é boa. Ou seja, a expectativa de vida, quantos anos a pessoa estuda, que é a escolaridade, e quantos anos espera-se que essas pessoas estudem nesses países, e a renda. Então, quando você faz uma massinha dessas 3 coisas, você tem um índice que vai de 0 a 1. 1 é impossível, não existe. Mas existe a Noruega, que é 0,954. Gente, você acha que a Noruega está muito preocupada em querer entrar na União Europeia? Então aqui está uma resposta, a Suíça. Então no último IDH, vejam só quem está liderando. Gente, vamos contar. Faço questão, vamos pegar os 20 maiores IDHs. O legal é que aqui você pode explorar a expectativa de vida, ver escolaridade, média esperada, renda per capita. Ruim morar na Noruega, ó. As pessoas ganham em média 68 mil dólares por ano. A moeda é diferente, mas aqui é tudo em dólar para a gente comparar. Estudam 12,6 anos em média. Espera-se que as pessoas estudem, a meta é estudar 18 anos. E vivem 82 anos de idade, em média. Então isso é Noruega, gente. Mas e o ano passado? A Noruega também foi o primeiro. E retrasado também. Faz uns 8 anos que a Noruega é o maior IDH. Vamos ser justos. É um país muito frio, a parte norte. Tem uma população relativamente pequena. É muito mais difícil um país como os Estados Unidos, por exemplo, ficar na primeira posição. Então não pense que os Estados Unidos em 15º, nossa, aí ó, fica se achando, é horrível o IDH. Gente, os Estados Unidos estarem em 15º, considerando o tamanho do país, o número da população, o número de imigrantes, quase 40 milhões de imigrantes tem no país, é como se estivesse ali em primeiro, segundo. Mas vamos contar quantos países são europeus dos 20 maiores IDHs do mundo no último relatório divulgado pela ONU. Conta comigo, só os que eu grifar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui é a Holanda. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu pulei algum, pode mandar nos comentários, tá? Dos 20 maiores IDHs do mundo, gente, 13 são países europeus. E você não vai encontrar nenhum país da Europa com IDH baixo. E médio, a última vez que eu fiz uma análise mais a fundo, eu acho que tinha um país de IDH médio, tá? Um paísinho ali do leste europeu. Mas tá aí, cara. Em geral, são países de IDH muito elevado. Um outro jeito de você fazer uma análise, que é detonar numa redação que de repente caia alguma coisa sobre qualidade de vida, você pode pegar o número de países que tem na Europa e ver de todos os países da Europa na atualidade quantos têm IDH muito elevado, quantos têm IDH elevado, médio e baixo, que são as categorias do IDH. Você deve estar louco para saber a situação do Brasil. Tá bom, ó.
Posição 79, dados bacanas, expectativa de vida não é ruim, tá? Não tô zoando, 75. Expectativa de estudo 15 anos, sensacional, mas olha a média de estudo, 7,8. Aí quebra tudo, gente. A renda poderia melhorar um pouquinho também, nossa renda per capita, que é difícil porque o país é muito populoso. Tá? Então tá aí, eu acho que vocês devem ter curtido pra caramba essa tabela. Eu sou doido por causa do IDH, acho muito legal, porque além da tabela 1, tem outras tabelas mostrando a evolução, tem tabela que compara o IDH com as desigualdades. Então você vê, não adianta nada, por exemplo, um país lá do Oriente Médio riquíssimo em petróleo, tem um IDH muito elevado ao Catar, aqui na posição 41. Mas você tem que dar uma analisada para ver se esse país ele está ali, de repente, só por causa da renda, por causa do petróleo. Entendeu? Outra coisa que é legal, assim, você saber, este ano pode ser que seja a primeira vez na história que tem uma queda geral no IDH no mundo. Isso pode acontecer aí por causa da pandemia do Covid-19, que nós já estamos em 2020 e, se Deus quiser, vai parar por aqui. Fluxo migratório. Olha o medo que a pessoa tem de não estar gravando. Teste. Som. Sempre tive vontade de fazer isso. Vamos lá. Um mapa muito legal mostrando a migração na Europa. A quantidade de gente entrando e saindo da Europa. Olha o fluxo primeiro intrarregional, anote essa palavra, intrarregional, dentro da região, dentro do continente. É muito intenso, por todos aqueles fatores que eu já pontuei para vocês, principalmente infraestrutura e a própria União Europeia, porque a União Europeia é um bloco que permite a circulação de pessoas dentro dele. Mas também é um fluxo interregional. Muita gente chega na Europa, muito mais chegando do que saindo. E quem sai acaba indo para países em busca de mais oportunidades, são pessoas mais ricas, ou vão para países ricos também. Mas olha a galera chegando aqui em peso. Cada bolinha dessa, acho que é 10 mil pessoas chegando. Tá? Uma representação, 1.000 pessoas, tá? Cada bolinha dessa. Feita com base entre 2010 e 2015. Hoje não muda nada, a proporção é mais ou menos essa. Então olha o tanto de gente chegando. E os países mais buscados, gente, fala aí antes mesmo de eu falar a resposta. É isso aí, Reino Unido, França, Alemanha são os destaques. Mas a galera chega principalmente pela Espanha, pela proximidade aqui do Estreito de Gibraltar, pela Itália, porque aqui tem uma ilhinha que chama Lampedusa. A galera pega um barco aqui na Líbia, por exemplo, e vai até Lampedusa. Quando ele estiver nessa ilha, ela já está dentro da Itália. Então, Itália é um país que chega muita gente, e esses países dos Balcãs aqui, a Grécia, esses países dessa região, por causa do fluxo que vem do Oriente Médio. E recentemente, assim, de 2010 para cá, teve muitos conflitos ali, principalmente na Síria, e gerou uma crise tremenda, muita gente se refugiando, buscando refúgio na Europa, por causa das guerras que estavam acontecendo ali no Oriente Médio. Isso também acontece da África. Então a galera vai em peso e chega aqui, quer vir para a França, Alemanha e de preferência chegar até o Reino Unido, cruzando aqui o Canal da Mancha. Olha o que eu vou falar, presta bem atenção. O Reino Unido saiu fora da União Europeia. Um argumento usado pelo governo, pelas pessoas, até por quem não estuda muito, é para conter o fluxo migratório de refugiados ou de pessoas que vêm de países que eles não querem receber para o Reino Unido. Porém, gente, o Reino Unido já não adotava uma coisa chamada espaço Schengen. Se escreve Schengen com SH. Então, essa desculpa, é porque saindo da União Europeia vai diminuir o fluxo de pessoas. Não, já havia um controle por parte do Reino Unido em relação à entrada de pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um fator a mais. Tá? O Reino Unido fazer parte da União Europeia, quando ele fazia parte, tornava ele, no mínimo, também mais atrativo para que as pessoas buscassem
um refúgio ou moradia ali no país. Fala sério se esse mapa não é muito louco, né? Olha a galera chegando em peso do mundo inteiro em busca de oportunidade, melhores condições de vida, melhor condição de trabalho, experiências culturais, gastronômicas fantásticas. Só para diferenciar uma coisa, turismo é a pessoa ir lá e ficar um pouquinho, tá? E migração, imigrante é outra coisa. O imigrante é aquele que vai para morar. Muitos brasileiros vivem na Europa e recentemente a galera tá indo em peso para Portugal, né, gente? Brasileiros querendo ir morar em Portugal. A facilidade da língua ajuda muito. Então é isso, vamos dar uma olhadinha. Ah, legal, ó. Deixei um último link aqui para vocês. Este assunto já foi muito atualidades. Hoje ele é uma semi-atualidades, porque é um assunto constante. O que você precisa saber sobre a crise dos refugiados? Pode ler. Lê de boa, tá bem explicadinho. De desktop 6 Olha, gente, eu não consigo mais dar aula, que a Alexa fica falando comigo aqui. Eu comprei, ela fica conversando. Vamos tocar uma música. Alexa, toca uma música. Tocando música Spotify. Da hora. Fundo musical. Ó. Chique. Desculpa aí, moçada. Fica boazinha, hein? Nossa, que música triste pra falar dos refugiados. O mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. São 65,6 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar seus lares, fugindo de guerras, conflitos internos, perseguições políticas e violações de direitos humanos. Tá bom. Galera, brincadeiras à parte, o negócio é sério, hein? Dá uma lidinha nessa reportagem, que vai explicar tudo, como que surgiu, as principais rotas de imigração. Aí você vai ficar por dentro o que é a tal da crise dos refugiados. Eu vou destacar só o seguinte: migrante é a pessoa que vai de um país para o outro. O migrante econômico é aquele que vai por vontade própria, ou seja, a migração espontânea. Já o refugiado é aquele que é obrigado a deixar o país de origem dele por perseguição política, religiosa, guerra ou até catástrofes naturais. Então leiam essa reportagem, vale muito a pena. Eu vou encerrar essa parte da aula aqui e logo mais eu volto para a terceira parte da aula falando sobre economia e também União Europeia. Falou!